Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por este dia, por esta rica oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui para aprender a palavra de Deus. Hoje nós estamos na lição de número 5. Vamos estar encerrando essa primeira parte da lição. A personagem estudada é a Ruth, tema central, e a partir da semana que vem iniciaremos o estudo sobre Esther, duas mulheres que deixou um legado de mulher de Deus diante de seu povo. Todos têm revista em mãos aí? Vamos já dar continuidade para a gente não perder muito tempo. Então, a lição 5, 14 de agosto de 2024, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto áureo diz assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disserte, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Toda a igreja, por favor. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3, 11. A verdade prática: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e por sua disposição de servir a Deus e à família. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 3, versículo 8 ao 10, e no capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler o primeiro, os irmãos sucessivamente, por favor. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse-lhe: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, uma palavra sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Versículo 10. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha, porque fizeste essa tua última beneficência do que a primeira. Pois após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer rico. Hoje o nosso objetivo da aula é explicar o primeiro tópico, o compromisso de Boaz com Ruth. O segundo tópico, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E o terceiro tópico, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Então vamos já para o nosso primeiro tópico, irmãos. O compromisso de Boaz com Ruth. A nossa introdução diz assim: o livro de Ruth começa com a fome e morte, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi,
Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino, humano. Amém. Na introdução nós já podemos extrair pelo menos uma lição, em que a história de Ruth está dentro de um contexto de muitas dificuldades, mortes, perdas, fome, e dentro dessa situação nós podemos tirar algumas lições. Às vezes as pessoas estão passando por problemas de muita dificuldade, de muitas provações, e muitos não sabem passar esses momentos assim. Alguns tomam algumas decisões erradas, porque sempre é dito que momentos de provação, momentos de muita dificuldade, a gente precisa saber as decisões que a gente precisa tomar, porque tomar decisão com a cabeça preocupada, nem sempre as decisões elas podem ser bem alinhadas com a vontade do Senhor. Às vezes as pessoas olham mais para si, pelo que está sentindo, pelo que está passando, e são decisões que lá na frente vai ter um resultado amargo e cruel. E quando nós olhamos nessa história, onde a família de Elimeleque, juntamente com sua esposa, seus filhos, parte para essa terra em busca de melhoria para sua casa, para sua família, eu vejo que isso é normal em qualquer pai de família que quer o bem para os seus, que deseja o melhor para os seus. Nós, por exemplo, estamos longe da nossa pátria, em uma terra longínqua, em uma língua estranha, em uma nação diferente, e todos nós estamos aqui querendo, acredito eu, o melhor para a nossa família. Viemos através de dar ou proporcionar algo melhor para a nossa família. E aqui pode ser que aconteça conosco o que aconteceu com essa família. Nenhum de nós estamos seguros de que não pode acontecer. É claro que nós oramos a Deus e pedindo a Deus que o Senhor guarde e nos livre, que venha acontecer alguma coisa assim, mas aconteceu com essa família. E a pergunta que a gente precisa levar conosco é: o que fazer quando o dia mau chega? Quando as coisas não saem conforme a gente planejou, conforme a gente quis, e as consequências ela pode ser danosa quando a gente toma as decisões em cima de um problema. E aqui parecia que era o fim da genealogia, parecia que era o fim da história da família de Elimeleque, porque Noemi já estava velha, já não podia mais gerar, não podia casar para ter mais filho. Mas Deus, aquele que criou o mundo, que é o tema dessa revista, aquele que criou o mundo, é aquele que também cuida da nossa casa, é aquele que cuida da nossa família. E no meio de tragédia, no meio de morte, no meio de fome, no meio de escassez, Deus, Ele faz acontecer. E nós vamos ver hoje que tem a participação desta mulher, que nos dá muitas lições. Ruth nos dá muitas lições na nossa vida familiar, na nossa vida diária, na nossa vida em sociedade, como nós devemos nos comportar, como nós devemos levar em consideração aquilo que está acontecendo. Lembre-se que o momento que você esteja passando, a fase que você esteja passando, ela não pode definir quem é você de fato. São apenas circunstâncias da vida que vêm, e é dali que a gente precisa ter sabedoria para procurar a vontade do Senhor, aquilo que Deus tem para nós, procurar uma direção correta e certa dentro da vontade de Deus, e ter resiliência de sofrer o dano, porque não é fácil para quem que passou luto, para quem está atravessando um luto, e principalmente um luto de um marido, luto de 2 filhos,
a Ruth vivendo o luto do seu sogro, o luto do seu marido, o luto do seu cunhado. Então, no meio de tudo isso, irmãos, as lições precisam ser passadas para nós. Precisamos ter resiliência, precisamos ter os pés no chão e saber que no momento certo, no momento exato, na hora, no tempo de Deus, Deus dará o escape, Deus nos dará a porta de saída, Deus nos mostrará o caminho que nós devemos levar. Então, vamos para o primeiro tópico, que diz o compromisso de Boaz com Ruth. Aí o primeiro subtópico diz, no lugar da bênção. Aqui já começa algumas lições que a gente precisa entender. Vamos lá então? A colheita da cevada de trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi, e lhe obedecendo em tudo. Ruth capítulo 2, versículo 23. Seu lema era, tudo quanto me disseres, farei. Ruth 3:5. Ruth teve oportunidades de se casar, teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma, independente. Ruth 3:10. Não buscou falsa liberdade, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade, sujeição, fortalecer o desejo de Noemi de vê-la casada novamente e ter um novo lar, era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Gênesis 2:18, Eclesiastes 4:9 ao 12, Hebreus 13:4. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Então esse primeiro tópico aqui vai de encontro ao que eu falei. Em meio ao caos, em meio às circunstâncias adversas, como agir? O que fazer? Quais as decisões que nós precisamos tomar? Primeira coisa, nós devemos fazer uma leitura do que está em volta. Fazer uma leitura, claro, não olhando para o lado pessoal, mas olhando sobretudo qual é a vontade de Deus para nós. Essa moça, ela teve algumas atitudes que agradou o coração de Deus e é o que Deus espera de nós. Observe que ela terminou a colheita já estava cessada, ela poderia tomar algumas decisões aqui, mas a Bíblia fala que ela continuou servindo a Noemi e obedecendo ela em tudo, e o lema dessa moça era, tudo quanto me disseres, farei. Irmãos, é coisa linda quando você vê a submissão na vida das pessoas, a humildade, a vontade de servir, a vontade de dispor, para ser útil na vida de alguém. Essa moça, ela poderia ter tomado outras atitudes, como outras moças da sua época, embora já era viúva, mas era uma jovem. Ela poderia ter ido com as outras moças da cidade, poderia se aventurar, poderia levar consigo o lema que é discutido nos dias de hoje, pelo movimento feminista, meu corpo, minha regra, meu corpo, minha liberdade, eu tenho o direito de ser feliz, eu sou mulher. Ela poderia ter entrado por este caminho, mas ela se posicionou de uma forma que satisfez o coração de Deus, que agradou o coração de Deus. Ela fez ali daquele lugar uma grande oportunidade para que Deus operasse um grande milagre na vida dela. Sendo uma moça, agora inverteu os papéis. Agora não é Noemi que está na terra de uma nação desconhecida, agora é Ruth que está numa nação desconhecida, mas ela tem em suas decisões, nas suas atitudes, algo que louva a Deus. Talvez o tempo que ela ficou casada, os 10 anos que ela ficou casada, talvez os ensinamentos de Noemi
do seu sogro, o período que ele estava vivo, apresentando como é esse Deus de Israel, esse Deus que nos ensina uma vida moral, uma vida ética, que satisfaça a ele. Então talvez a influência dessa família de Noemi lá em Moabe, uma terra pagã, as atitudes dessa família talvez trouxe para Ruth, agregou na vida de Ruth algumas lições importantes. E não é diferente para nós. Nós precisamos entender que aquilo que norteia a nossa vida é a palavra de Deus. Aquilo que Deus deixou para nós como norma de vida, como prática de vida. Porque se nós não diferenciarmos a vida do cristão para a vida de uma pessoa que não é cristã, nas suas ações, nas suas reações, como que um crente reage, como que um crente toma suas decisões, como que o crente decide levar consigo as suas decisões, as suas atitudes, diferente com o ímpio, com aquele que não serve a Deus. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos trazer isso conosco e levar isso com a gente. Então, essa mulher aqui, é louvável a atitude dela. Ela continuou servindo a sua sogra, ela continuou sendo útil à sua sogra, e o lema dela é esse: tudo o que me disseres te farei. Então Deus se agrada, irmãos, quando alguém está debaixo dessa ordenança. E também podemos ver aqui que quando Noemi nota nessa mulher, poxa, ela não veio atrás de mim por interesse, porque ela poderia agora, a colheita já terminou, então ela poderia tomar a decisão de voltar, ou quem sabe deixar Noemi ali mesmo ir com as outras jovens. Então Noemi viu nela, a posição dela trouxe uma reação para Noemi. Não, essa mulher é diferente. Por isso que o textuário diz que ela é virtuosa. A mulher virtuosa, ela tem característica que é incalculável. É difícil as pessoas não perceberem. As suas ações, as suas reações, as suas atitudes, é vista. Por isso que no Provérbios 31, que vai destacar as características de uma mulher virtuosa, vai destacar algumas coisas que Ruth tinha. E aí Noemi fala, poxa vida, então essa moça, essa mulher, ela tem algo diferente. E esse algo diferente que tem nela, com certeza, é alguém que pode dar continuidade à semente, à genealogia da minha família. Então ali Deus começa a trabalhar já também no coração de Noemi, para preparar tudo o que virá pela frente. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos era levado para a eira, um terreno plano, preparado para debulhar as espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida, sem que fosse notada. Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhes descobrisse os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença. Ruth 3, 4 ao 7. O que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Ruth 3 e 9. Em Ezequiel 16, 8, essa prática é mencionada como metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. Vamos ver aqui. Tem como colocar os textos na tela para a gente acompanhar? Então, Noemi, ela percebendo essas características, que realmente Ruth não era uma aventureira, era uma mulher que transmitiu para ela essa confiança. Noemi então vai preparar essa jovem para entrar na linhagem real. Interessante, irmãos, é que a maneira que as coisas vão acontecendo, você vai percebendo que Deus está no negócio. Deus, ele vai dando aos poucos os acontecimentos, e ali você vai percebendo que, embora
Deus está no controle de todas as coisas, é Ele que rege a nossa vida em tudo, mas aqui entra a nossa participação. Você quer ver uma coisa? Então, Noemi já sabia que Boaz naquela noite estaria ali no celeiro na eira, passaria a noite ali. O que Noemi faz? Ela chega e prepara Ruth. Ela chega e fala para Ruth: olha, Boaz vai estar na eira, então você deva chegar discretamente. Olha quantas lições a gente vai poder pegar, né? Chega discretamente. Quando ele estiver dormindo, você descalça, você descobre os seus pés e você deita aos pés dele. E não faz nada, só fica aos pés dele. Quando ele acordar, ele vai perguntar, ele vai questionar, e você então vai falar. Você vai pedir que ele venha remir você. Interessante, irmãos, é que quando você vai olhar para a história da Bíblia, você vai ver pessoas e personagens também que tiveram oportunidade. Quando você olha, por exemplo, para Neemias, quando Neemias ficou sabendo que seu povo estava sendo maltratado, e a Bíblia fala que ele assentou a chorar e a orar e a lamentar e a interceder pelo povo, mas ele guardou aquilo para si. No momento que Neemias ele aproxima do rei, em que ele vai servir o rei, e o rei percebe que Neemias está triste, e o rei pergunta, ali Neemias ele abre o seu coração e fala para o rei o que estava acontecendo. Então, o que eu quero que os irmãos entendam? Deus está por trás da história, é Deus que escreve a nossa história, é Deus que movimenta as águas, mas precisa ter a nossa participação em alguns casos. E aqui entra a importância da comunicação. Quando Boaz acorda, e o que ele fala para ela, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas Noemi prepara a Ruth para assim: não, quando ele acordar, você vai falar assim, você vai dizer isso. Por quê? Ele vai estender a capa. Quando Boaz estender a capa, é sinal de que ele aceitou o seu pedido. Ou seja, ali seria no costume, o costume de tirar o sapato era no costume da lei do liverato, e o costume de lançar a capa era um certo tipo de compromisso. Era como hoje se usa o anel de compromisso, quando um rapaz vai pedir uma moça em namoro, ele coloca um anel ali de compromisso, demonstrando uma aliança que ele tem com aquela moça. Então, quando Boaz ele lança a capa sobre ela, Ezequiel vai falar sobre isso, que o nosso Deus, ele lançou o seu manto sobre a sua nação, que é a sua esposa Israel. Então traz para nós essas lições importantíssimas para a nossa vida. Então vamos ler, por favor, Ruth capítulo 3, versículo 4 ao 7. Volta lá, irmão Danilo. Ruth capítulo 3, versículo 4 ao 7. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os seus pés, e te deitarás a ele, e te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Versículo 7. E havendo, pois, Boaz comido e bebido, estava já em seu coração alegre, veio deitar-se aos pés de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Então veja que, conforme foi feito o conselho da sua sogra, ela tomou, ela fez conforme tudo ela pediu. Mas vamos ver, respeitando o processo, que isso aqui também é importante. Não é porque Deus está no controle da história, irmãos, que a gente deva omitir algumas coisas ou invadir outras coisas. Isso aqui é importante para nós. Deus está no controle. Algumas coisas eu não posso omitir, Ele quer minha participação, Ele quer que eu abra a boca e fale o momento certo.
Mas também há um momento que eu preciso respeitar o processo, eu não posso invadir, eu não posso ir além. Vamos ver isso no subtópico 3. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, perfumar-se, vestir a sua melhor roupa. Ruth 3:3. Quiser ir colocando, por favor, pode colocar. Assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza, desde que a simplicidade em pureza e moderação. Gênesis 24:16, Isaías 39:2 e 1 Timóteo 2, do 3 ao 9. Por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado com a mulher deitada aos seus pés, e pergunta: quem és tu? Ruth 3:9. Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estende sobre ela a sua capa. Como Noemi disser, Boaz realmente estendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade de remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Aí Boaz responde para ela: se esse parente mais próximo do que eu não te remi, vive o Senhor que eu te remirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Ruth 3, do 9 ao 14. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não souber esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Vamos então para ler Ruth 3, por favor. Ruth 3:3. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem. Você sabe o que é isso aqui? Essa palavra conhecer no hebraico tem dois sentidos: conhecer de conhecer alguém, ou conhecer quando tem relação íntima. Então, embora Noemi diz para Ruth que ela tinha que se ungir, se banhar, ficar aprazível, bonita, apresentável, que é uma virtude da mulher. A mulher ela deve se trajar assim para o seu marido, mas Ruth fala para ela: não permita que ele te conheça, porque quando você não respeita o processo, aquilo que era para acontecer depois acontece antecipadamente. Aí você vai quebrando regra e vai ter consequência. E pode até ter consequências graves de perder a bênção de Deus. Então, observe a importância de você respeitar o tempo. Vai ter um momento de você falar, como ela falou: eu estou aqui. Quando ele perguntou: quem é você? Eu estou aqui porque eu preciso que você lance a capa sobre mim. Então ela falou o que tinha que falar. Mas dali para frente, ela se posiciona como uma mulher virtuosa. Ela continua deitada aos pés de Boaz o restante da noite, mas eles não têm contato físico, não têm contato íntimo. Então aqui você vê o respeito que ela tem para com ele e o respeito que ele tem para com ela. Ali eles já estavam selados, porque ele lança a capa e já dá a entender ali um pré-compromisso para um futuro casamento. Então, tipo assim, entre aspas, eles já iniciam ali, ou eles já confirmam ali um noivado para um futuro casamento. E aqui entra as lições importantes para a mulher. A mulher, ela deve se posicionar, ela deve dar o respeito, ela deve colocar limite, principalmente quando ela está noiva para um casamento, ou namorando para um futuro noivado e casamento. Então, parte primeiro da mulher, porque o homem ele é diferente da mulher. O homem, ele não vai muito pela lógica. O homem como macho, e todo macho ele tem essa
essa masculinidade. E então o homem não é muito sentimental, o homem é mais razão, é mais o momentâneo, é o que ele está vendo, o que ele está sentindo, o que ele está querendo. A mulher não, a mulher já pensa amanhã, a mulher já pensa em consequência, a mulher já pensa no seu pudor, ela pensa na sua vergonha, ela pensa no desprezo que ela pode trazer para sua família, para a vergonha que ela pode trazer para sua família. Então ela se policia mais, ela tem esse poder mais de segurar. Então ela continua na posição que deveria estar ali aos pés dele, e ele respeita isso, ele não é invasor. Mas se ela desse algum tipo de liberdade, irmão, o homem, assim, com todo respeito, o homem é macho. Então a masculinidade do homem, ele está percebendo uma situação, e a mulher está dando oportunidade, ele não tem compromisso com o outro, não é casado, facilmente ele poderia naquela noite aproveitar da oportunidade e cometer alguma coisa com ela, mas ela se posicionou. Aí vamos lá então no versículo 3, versículo 9, por favor. 3, 9. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Rute, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és remidor. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Que coisa linda, né, irmãos? Quando você vê isso na vida de uma jovem, compromissada com Deus, compromissada com a palavra do Senhor. Quando você vê isso na vida de uma mulher que é casada, que ela sabe se posicionar, ela respeita seu marido, ela respeita a sua honra, a sua dignidade, porque a Bíblia não erra. A Bíblia fala lá em Provérbios 31, que a beleza passa, a beleza da mulher ela vai passar, mas o que vai permanecer é a mulher que teme a Deus. E a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Então veja que Boaz, ele elogia ela porque ela não foi com as demais jovens. Segundo, ele elogia ela pela sua postura, pelo seu pudor. E terceiro, ele dá testemunho de que toda a cidade diz que ela é uma jovem virtuosa. Ou seja, a gente precisa ser virtuoso dentro da nossa casa, precisamos ser virtuoso ao lado dos nossos que nos assistem, e os que estão de fora precisam ver isso em nós também. Essas características que louvam a Deus. Então, Ruth tinha essas características pessoal. Pois bem, então aqui, feito então, vamos então para o segundo bloco, o segundo tópico, o casamento entre Boaz e Ruth. Então aqui nós já teve o noivado, o pedido ali de praticamente casamento, mas ele vai respeitar. Outra lição importante aqui, irmãos. Eu falei bastante de Ruth, mas temos que também ver esse rapaz, esse moço chamado Boaz. Então ele respeitou ela, não foi invasivo, louvou a atitude dela. E outra coisa, ele sabia que ele era parente, mas que tinha um outro mais parente. Você notou isso aqui? Ele poderia, não, a minha chance é agora, a minha oportunidade é agora, eu vou tomar posse. Imagine, uma jovem dessa caindo aqui na minha rede assim tão fácil. Não, eu também sou parente, que o outro que esteja longe, que fique para lá. Não, irmãos, Deus é aquele que vê tudo, Ele sonda os nossos corações. Então o que é teu, não se preocupa, o que é teu é teu. O que é teu, ninguém vai tirar, ninguém vai roubar. Você não precisa usurpar aquilo que não é teu. Apenas descansa no Senhor, confia no Senhor. Então, quando ele fala para ela, olha, eu posso fazer isso, mas existe outro mais próximo, existe outro parente mais próximo. Ou seja, nós precisamos então ir até ele, ouvir ele. Se ele não remir,
eu estou aqui para te remir. É o que nós vamos falar agora no tópico 2. Concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor conforme o costume da época, mas era fundamental que, preferência do parentesco mais próximo, Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ruth 3,18. Abra, por favor, aí, irmão, por favor, na tela. Então ela amanhece aos pés de Boaz, ela volta para a casa de Noemi, antes que as pessoas vejam e falassem: olha, estava na casa de fulano, dormiu lá na ilha de Boaz. As conversações já sairiam pela cidade, mas ela foi sábia. Então, antes que a cidade acordasse, ela sai bem cedinho, volta para a casa de Noemi, fala para Noemi o que aconteceu. E o que Noemi fala? Olha o que Noemi fala: então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Você vê que todas as coisas vai contribuindo, irmão. Por isso que é bom a gente ser justo, ser honesto. Por isso que é bom o servo de Deus agir de conformidade às Escrituras. Porque qualquer conquista que não seja assim, não tem valor, não tem louvor, não tem glorificação a Deus. Agora, quando você vê Deus fazendo a parte dele e nós fazendo a nossa parte, e tudo indo conforme a vontade do Senhor, lá na frente, aquilo terá um peso de glória, um fundamento de glória para você, né? E para os seus. Aí, continuando, todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento. A vida conjugal e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Então, por que Noemi disse isso? Porque ela tinha vivido com alguém que tomou decisões importantes. Quando Belém estava cercada de fome, o que Elimeleque disse? Não, vamos para uma terra que a gente possa criar os nossos filhos. Então, Noemi, ela já tinha visto no seu marido um homem que tinha atitude, né, para o bem-estar para a sua casa, para o bem-estar da sua família. Então, o que o escritor está dizendo aqui é o seguinte: que todo homem ele deve ser preparado para tomar a iniciativa da vida, né? O homem precisa ter essa característica. Ele é o provedor, ele é que traz o pão, ele é o guardador da família, ele é o protetor da família, ele deve honrar a sua esposa como vaso mais frágil, ele deve estar posicionado de uma maneira que os filhos olhem para ele, a esposa olhe para ele e vê nele. Eu me lembro de um jovem uma vez que foi dar um testemunho na igreja, e o pai dele é desse tamanhozinho assim, bem pequenininho, e ele disse assim que quando ele era pequeno, ele olhava para o pai dele e falava assim para os amigos dele: meu pai é tão forte, mas ele é tão forte porque se o Braddock aparecer aqui, ele dá uma surra no Braddock. Braddock é um personagem de um filme aí, de artes marciais. Então, a mensagem que o pai passava para esse menino é que ele era tão protetor, ele guardava tanto assim a família, era um homem tão desbravador, que o filho via nele que mesmo o personagem de um filme aparecesse na frente do pai dele era capaz de vencê-lo. Então, e é essa a imagem que nós devemos passar para os nossos. Às vezes a mulher chega para o marido e fala: bem, as coisas não estão indo bem, a situação está assim, assim, assim. Aí o homem, em vez de dar uma palavra: não, vai melhorar, as coisas vão mudar, vão permanecer confiando em Deus. Deus é aquele que abre porta, Deus é aquele que derrama sobre o celeiro, Deus é aquele que não vai deixar faltar o pão. Essa deve ser a atitude de um homem que teme a Deus. Não. Aí entra no caminho da murmuração, de reclamação e de xingamento e de respeito, e vira aquela coisa que não é legal. Não vai trazer edificação, não vai agregar em nada, né? Então, eu sei que tem alguns que
que tem outras reações, mas o importante é você transmitir isso para a sua esposa, para a sua família. Mediante uma crise, mediante uma situação, saiba se posicionar como homem que teme a Deus, que confia no Senhor, e no momento certo Deus pode abrir a porta. Deus, ele trabalha, né, de uma noite por dia, as coisas mudam. Então, o homem, ele deve ter essa iniciativa. A mulher precisa olhar nisso nele, os filhos precisam olhar nisso nele. Pois bem, então, sendo assim, vamos então para o resgate da lei do levirato. Boaz foi para a porta, amanheceu o dia, né? Ele foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Será que é coincidência? Você acredita em coincidência? E ia passando o remidor, Ruth, capítulo 4, versículo 1. Olha lá. Obrigado, irmão. Está rápido, hein? E Boaz subiu à parte e assentou-se ali, e eis que o remidor de Boaz tinha falado, ia passando, e disse-lhe: ó, fulano, vem cá. Assenta-te aqui, e desviou-se para ali e assentou-se. Então, até aqui você percebe que todas as coisas estão convergindo, que vai dar certo. Glória a Deus por isso. Não seria este mais um ato de providência divina do que coincidência? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunhar o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Ruth 4 e 5. A aplicação das duas leis neste caso e do resgatador é a do casamento por levirato. Certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sobre a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seria da sua própria família. E assim, dos sucessores de Elimeleque. Vamos continuar então lá, capítulo 4, versículo 2 a seguir, irmão. Aliás, 4 e 5, né? Vamos ler já desde então. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se 3. Então disse o remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, se hás de redimir, redime-a, e se não houver de redimir, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima. E volta um pouquinho, irmão, por favor. E eu, depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. E disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito da remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel: quando a remissão e permuta
para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então, vamos entender isso aqui, irmãos. Quando Boaz vai para a porta da cidade, tem um significado importante aqui. Toda a cidade do Antigo Testamento funcionava como uma prefeitura, como um cartório, como algo que é onde as pessoas julgavam. Os anciões da cidade julgavam. Então, todas as passagens que você vai ver na Bíblia, que inclusive a mulher virtuosa do capítulo 31 vai falar que o seu marido a louva nas portas da cidade, junto com os anciãos, quanto ela é virtuosa. Então, as portas da cidade eram um lugar onde as pessoas levavam ali os seus problemas, apresentavam esses anciões e eles juridicamente julgavam as suas questões, né? Julgavam as suas questões. Por exemplo, quando você olha para, deixa eu lembrar dele, Ló, por exemplo, ele foi um desses homens que sentava com os anciões à porta da cidade também, com certeza, para ter uma participação ali, para julgar as causas das pessoas que viviam naquela cidade. Então a cidade, a porta da cidade trata de um lugar aonde tinha esses anciões, aonde ouvia-se as necessidades das pessoas, e ali julgavam e davam os seus decretos. Então não foi diferente aqui. Então, o que ele faz? Boaz é inteligente, ele não é aproveitador, não entenda mal, ele é inteligente no sentido de que ele poderia já naquela noite tomar posse de Noemi, ou de Ruth, mas ele entendeu que não quis pular as etapas. Ele não quis antecipar as etapas, né? Então, o que ele faz? Ele fala para Ruth: tem um remidor que é mais próximo do que eu vou procurá-lo. Então, no outro dia, quando amanhece, aqui que fala da iniciativa do homem, né? Quando o homem quer casar, ele tem iniciativa, né? Às vezes a mulher está falando: meu filho, vamos casar, mas está difícil, não tem condição de pagar aluguel, não tem condição disso. Não, o homem tem que ter posição para casar. Vamos casar? Vamos. Então, de manhã ele acorda, ela volta para casa do Noemi, e ele vai para onde? Para a porta da cidade. Ele senta lá. Quem disse para ele que era naquela hora, naquele dia, que o remidor ia passar? Ele não sabia, mas ele toma iniciativa. Então, quando ele vai e assenta, e o remidor está passando, ele vem e abre o coração, chama antes as 10 testemunhas, né, os anciões da cidade, como testemunha, e quando o remidor vem passando, ele vai e apresenta o caso. Olha, aconteceu isso e isso, Elimeleque foi para Moabe, na terra do período de fome, ele morreu lá, os seus filhos morreram, e Noemi voltou sozinha, amargurada, ela trouxe uma nora, e existia aí uma terra que é dele, e como você é o remidor mais próximo, pela lei você deva ser aquele que vai remir a fazenda, a família, mas o que comprar a herança vai ter que casar com Ruth. Aparentemente ele considerou querendo comprar a herdade, mas quando disse que tinha que casar com Ruth, ele desistiu e alegou problemas financeiros. E aí então, aí que eu falo inteligente aqui, aí ele pega e, além da iniciativa que ele teve, esse inteligente ir para a porta já, né, não esperar muito tempo, aí ele vai e fala para o remidor. Ele fala para o remidor o que Ruth falou para ele, né, quando ela pediu que ele jogasse a capa sobre ela. E esse negócio aqui da capa, irmãos, é interessante. Você vê a diferença de uma mulher que sabe ser mulher. Quando você fala de capa, eu lembrei agora aqui de José, quando estava na casa de Potifar, e ela, querendo tomar José para ter um caso, e por várias vezes ela tentou e não teve êxito, e uma das vezes que ela foi para cima dele,
ficou a capa de José nas mãos dela. E ali você sabe o que aconteceu com José. Então você vê a diferença de uma mulher que é virtuosa e de uma mulher que não é virtuosa. Aqui neste caso, Boaz ele lança a capa sobre ela, mas com outro sentido totalmente diferente. Um sentido de comprometimento, não de acusação, como a mulher fez com José. E aí, então ele conversa com o seu parente próximo, ele desiste do caso, então ele diz para ele, então, depois de você sou eu, o parente mais próximo, eu peço autorização, e se você autorizar, então eu vou remir a terra e vou remir a Ruth, porque tinha essas duas implicações. A lei do levirato dizia essas duas coisas, então não poderia ser só uma e a outra não, tinha que ser as duas, para que o sucessor da família pudesse ser gerado e vir dentro da linhagem. Pois bem, então vamos para o terceiro, o registro público. Seguindo mais de um dos costumes da época, a transferência do direito de resgatar foi selada com o remidor, descalçando o sapato, entregando a Boaz. Ruth capítulo 7 e 8 nós já lemos. O testemunho público para a remissão e o casamento. Com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificam a casa de Israel. Ruth 4, 9 ao 11. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Aqui, irmãos, se cumpre aquilo que eu falei. Quando você tem algo que é fundamento de glória, o que é fundamento de glória? Aquilo que foi erguido sem manipulação, aquilo que foi conquistado sem precisar passar por cima de ninguém, aquilo que você conquistou com o seu trabalho, com a sua dignidade, com o seu caráter libado, sem precisar derrubar ninguém, sem precisar matar ninguém, sem precisar fazer nada com ninguém, você fez algo que tem um fundamento de glória. A Bíblia vai falar isso, porque aqueles que receberão galardão, quando Paulo vai assinar a igreja aos Coríntios, a Bíblia fala que as nossas obras elas vão passar pelo fogo. E as obras que foram destruídas foram obras que não foi feito com fundamento de glória. Foi obras que foram feitas por motivação errada. Foi obras que foi levantada por motivação errada. E no reino de Deus, irmãos, não é legal que você faça algo por motivação errada. Faça algo para Deus, mas faça algo com a motivação certa, porque isso vai te agregar um peso de glória. E lá no dia do tribunal de Cristo, as nossas obras serão passadas pelo fogo, e as obras que não sofrerem o detrimento do fogo, Paulo diz que ali está o fundamento de glória dos salvos. Então, quando Noemi, ela espera o momento certo, ela não deixa conhecer o seu noivo, ela não quebra as etapas ali, ela espera o momento certo. Então, Boaz do mesmo jeito respeita ela, não usa do seu poder que ele tinha. Ele poderia usar da sua influência, do seu poder, do seu dinheiro, ele poderia usar. Quantos homens não usam disso? Quantos homens não abusam de mulher porque tem dinheiro, porque tem nome, porque tem fama, porque acha que essas coisas podem comprar a moral e o caráter das pessoas? Boaz poderia entrar por esse caminho, mas não. Ele respeitou ela. E aqui, quando chega o momento certo, ele toma ela por esposa, ele oficializa o casamento, e olha o que a cidade diz, irmãos. Vamos ler? Versículo 9 ao 11. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Marlon, na mão de Noemi. 10. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom,
para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. 11, olha aqui. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e portar-te valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa gloriosa, valorosa para nós tirarmos essa lição aqui para nós. Alguém te honrando, mas por aquilo que é verdade. Alguém te honrando por aquilo que honra a Deus. Alguém te honrando não por aquilo que, sabe, que deixa dúvida. Como que ele conseguiu? Como ele chegou lá? Né? Essas questões não é legal. Agora, veja, quando tudo está indo dentro do tempo do Senhor, da vontade do Senhor, você também se posiciona, faz a sua parte, Deus vai te honrar. E essa honra ninguém pode tomar, ninguém pode ofuscar ela. Veja como é importante isso na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Então, pois fim, eles se casam, e agora vem a cereja do bolo, né? Aqui vai cumprir então a promessa, e nós já vamos terminar, eu vou ler e já vamos terminar, a remissão e a linhagem de Davi através de Ruth, o nascimento de Obed. Consumado o casamento, naquele mesmo dia, dia da testemunha, Boaz podia tomar Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu Conceição. Alguém sabe o que é Conceição? Não é o nome das minhas avós. Minhas duas avós chamam Conceição. Conceição é o ato nupcial, tá? Então, a Bíblia vai ter essa terminologia. Então, após ter casado, opa, agora é lua de mel. Agora tem a bênção de Deus, tem a bênção dos pais, tem a bênção da igreja. Então nada e ninguém pode dizer nada, ok? Aí, então, o Senhor lhe deu Conceição, e ela teve um filho, Ruth 4,13. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Oh, gente, que glória é essa, né? Ela que, quando voltou, ela dizia: meu nome é Mara, quero mudar até de nome. Sou amargurada, vim para cá com marido, 2 filhos, perdi marido, perdi filho. Então veja que nem todos torcem para o seu mal. Alguém que quer o teu bem, alguém que deseja o teu bem, alguém que quer te ver feliz, alguém que torce para as suas conquistas. Nós precisamos ter resiliência, irmãos. No momento, eu falei no início, o momento não define quem você é. As crises não definem quem você é. Saibam tirar no meio das crises as lições que vai perpetuar a sua vida. Saiba tirar no meio das crises lições importantes que vai definir o teu futuro, não a tua destruição. Então, as mulheres da cidade celebraram. Efrata, Belém está parada. No momento que Obed nasce e o choro vem, meu irmão, a cidade toda. Você pode imaginar? Você coloca um pouquinho aí na posição de Noemi. Você coloca um pouquinho na posição dela. Perdeu o marido, perdeu os filhos, volta amargurada. E detalhe, para um judeu que não tem genealogia, ele não tem história.
Além de ele não ter história, ele não tem geração futura. Por isso que a mulher estéril, dentro do contexto judaico, ela sofria tanto porque ela não podia gerar gerações. A mulher que não gerava filho, ela não podia dar história sequente. Então, parecia que estava tudo terminado para Noemi, acabado. Mas o Deus que criou o mundo, ele cuida da família. O Deus que chama as águas por uma das palmas das suas mãos e coloca todas as águas dos oceanos numa palma das suas mãos, ele cuida da sua família. Então não permita que as crises que vêm definem quem é você. Saiba tirar do meio delas e influenciar as pessoas que estão perto de você, através da tua fé, da sua confiança em Deus. Então as mulheres vieram e diziam diante de Deus, né? E dizia para Noemi, antes amargurada, acreditando estar sob castigo divino, porque é isso que a gente pensa, né, no momento da dificuldade. O que eu fiz, meu Deus? O que eu estou fazendo? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou em desobediência? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida, Gênesis 4:11. E teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Netos enchem os avós de orgulho e alegria. Nele, os idosos protejam o prolongamento da vida. Recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Agora você vê Noemi, uma nova etapa, um novo estágio, vivendo um novo propósito de Deus. Então, irmãos, cuidado em nós sentenciar as pessoas, julgar as pessoas por um momento que a pessoa está passando. Não define realmente o que a pessoa é. São as fases que vêm e delas nós temos que ter muita resiliência para tirar lições importantes para nós. E aqui nós vemos então, coloque por favor aí Ruth capítulo 4:15, irmão. 4:15. E ele te será por e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama. Cadê as noras aí? Cadê as noras que ama a sogra? Cadê as noras que ama a sogra? Deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Ame a sua sogrinha, porque foi do ventre dela que saiu o seu presente, o seu amor da sua vida. É claro que existe circunstância, mas, irmãos, seja uma mulher como Ruth, ame a sua sogra, entenda, sabe entender a sogra, porque ela deu o maior presente que ela tinha, que foi seu filho, para você cuidar. Então, você só vai entender quando você for sogra. Quando você for sogra, aí você vai entender o porquê que essa sogra, às vezes, você achava que ela era chata, mas não. Tá? Concluindo, Boaz é um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth e Ofra não se casaram, vou ler de novo. Se Noemi, Ruth ou Ofra não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já tinha idade para não gerar filhos. Ruth 1:12. Ofra voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou em Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como tipo de igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Casamento perfeito.
Boaz identifica um tipo de Cristo e Ruth um tipo da igreja, que renuncia por amor, pela pureza, vive em submissão, tá? Não é subescravidão, submissão. Ela entende a missão daquele que está do seu lado. É essa. A igreja não é difícil para nós servir a Deus, ou para alguém aqui é difícil. Não. Então nós entendemos qual é a missão do nosso Senhor. Assim as mulheres também devam entender a missão que o seu marido tem. E quando Noemi, ela viveu sob a submissão ao lado de Noemi, aliás, Ruth viveu a submissão ao lado de Noemi, e tudo que ela abriu mão, agora ela está tendo a recompensa. Agora ela tem um novo casamento, um marido, e agora ela tem filhos. E o nome do Senhor é glorificado na vida dessa mulher. Concluindo então, a história de Ruth, uma história de redenção. Uma moabita não foi somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi, ao lado de Tamar e Raabe. Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos os judeus e gentios. Tito 2:11. Que proclamaremos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino e humano, Jesus Cristo, Salvador dos homens. 1 Timóteo 4:10 e Atos 4:2. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos proporciona essas lições que nós tiramos dessas mulheres de Boaz e aplicamos na nossa vida. Tenha resiliência no momento de crise, tenha confiança em Deus no momento de escassez, cuidado com as suas atitudes, cuidado com as tomadas de decisão. Nem sempre aquilo que parece bom aos seus olhos é a vontade do Senhor. Sabe esperar o tempo de Deus, aguardar em silêncio no Senhor, e o Senhor com certeza Ele trabalhará por nós e nos abençoará. Amém? Cuidado para que nós não venhamos a fazer uma avaliação das pessoas, aquilo que está aos nossos olhos. Deus conhece o coração de cada um, Ele sabe realmente quem é que nós somos. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que nós possamos levar conosco essas lições hoje e para sempre. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Passei um minutinho. Após, eu não sei se tem café, se tiver, os irmãos cheguem na cantina e tomem um café, e às 19 estaremos iniciando nosso culto. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de estudar um pouco, de entender, meu Pai, sobre esta família, meu Deus, que passou por um momento de muita dificuldade, momento de luto, momento de perdas, momento, meu Pai, que parecia que era o fim da linha, o fim do poço. Mas, meu Deus, o Senhor é aquele que rege o universo, o Senhor é aquele que rege tudo quanto criou, mas o Senhor é aquele também que se inclina para a família, Pai. E eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor continue com os teus olhos sobre nós, a tua boa mão sobre as famílias que aqui está, Senhor. Pai, nós também somos levados a momentos difíceis na nossa vida, passamos por altos e por baixos, por vales, meu Deus, por mares com suas intempéries, e às vezes parece que é o fim, Senhor, parece que não há uma saída, não há o que fazer, mas que nós possamos levar as lições dessas mulheres, que nós aprendemos nessas 5 aulas, meu Pai, da vida de Ruth, da vida de Noemi, meu Pai, da vida de Boaz, e que possamos, Pai, saber, meu Pai, vivenciar os momentos difíceis, os momentos em que somos atingidos, Senhor, pela dificuldade da vida. Senhor, não permita que venhamos tomar decisões precipitadas, não permita que venhamos, Pai, agir sobre a nossa própria vontade,
mas sobretudo, meu Deus, sobre o teu querer, sobretudo sobre a tua direção, Senhor. Abençoe poderosamente aqueles que estão passando por vales, por dificuldades financeiras, emocionais, por dificuldades conjugais, meu Deus, de relacionamentos, meu Pai. Que o Senhor venha colocar no coração dos teus filhos, Pai, a tua graça que traz todo discernimento, meu Deus, para que os teus filhos sejam abençoados e frutíferos em tudo, Pai. Que a tua boa mão seja conosco hoje e sempre. Pedimos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Está terminado, irmãos?